Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Chegamos na sexta-feira, encerrando mais uma semana nossa de estudos, né? Nós vamos iniciar na data de hoje a unidade 8 da apostila de matemática, onde nós vamos falar sobre equações e inequações, certo? Como nós já temos uma aula ao vivo nesta data, né? Trabalharemos esta parte inicial aqui do capítulo na aula ao vivo, né? E vai passar na frente porque já teremos este início aí na aula ao vivo, ok? Então, nós estamos falando sobre linguagem algébrica, né? Nós já estudamos já em alguns outros momentos que em algumas situações, né, se utilizam termos, se utilizam elementos aí em uma determinada ordem que segue um padrão. Esse padrão é chamado de regra de formação. Então, as sequências dessas figuras aqui, elas mostram isso, né? Elas mostram uma sequência de formação, tá? Tanto a letra A, B, C e D, elas formam sequências de formação, tá? Esta sequência aqui também está sendo mostrada na sequência como uma sequência algébrica, né? Uma equação, tá? E aqui nós já temos a entrada aqui, por exemplo, na letra A. Desenhe a figura 5 na sequência, né? Como ficaria a nossa figura 5 aqui nessa sequência, certo? Então, você observa que tem um padrão, existe um padrão, né? Que para cada figura aumenta-se uma de cada lado, aumenta-se uma para cima e uma para a direita, certo? Então, aqui foi uma para cima, uma para a direita, né? Aqui também foi mais uma para cima, mais uma para a direita. E assim vai em consequência. Em consequência disso, vai ocorrendo o aumento, né, aí da figura, tá? O aumento do número de peças aí na figura, né? E aí, depois disso, completar a tabela, né? Da quantidade de cubos que serão utilizados aí até a nona figura, certo? Então, nós faremos isso aqui na nossa aula. E chegando, né, à definição depois disso, respostas, né, da observação que nós faremos aí, chegando aí, então, à definição, a generalização de que como é possível, né, criarmos aí uma regra geral para determinar qualquer elemento ou termo de uma sequência numérica, tá? Então, vamos considerar aqui essa sequência. O primeiro termo é o 3. Quando aparece reticências, 3 pontinhos aqui, significa que a nossa sequência é infinita. Então, ela não tem um fim, né? Qual é a regra de formação dessa sequência? Qual é a regra de formação para esses termos que estão aparecendo aqui? Eles estão crescendo de 3 em 3 unidades, certo? Você tem 3, 6, 9, 12, 15, 18. E aí nós seguiríamos 21, 24, 27, sempre de 3 em 3, né? Quais são os termos que estão nas posições 3, 7 e 17? Na posição, não os números, né? Na posição 3, qual é o nosso valor? É o 9. Na posição 7, qual vai ser o valor, né? Então, nós vamos observando que aparecem algumas regras, né? Algumas generalizações, algumas coisas que começam a se repetir e mostrar para nós como chegamos então a esses termos, a conhecer os termos futuros que vão aparecer nessa sequência. Lá na frente, nós conseguimos descobrir qual vai ser o termo que vai aparecer ali, certo? Então, a definição, né, aqui após as nossas respostinhas aí, que já terão todas sido completadas aí na manhã de hoje, né, na nossa aula ao vivo, nós chegamos então à definição aqui de que para obter um termo em qualquer posição nesta sequência, basta multiplicar por 3 o número correspondente à sua posição, ou seja, 3 vezes p. Então, podemos também escrever essa expressão omitindo o sinal de multiplicação, simplesmente obtendo 3p.
certo? Então, se eu quisesse saber lá, por exemplo, qual é o número da posição 7 na nossa sequência, basta nós multiplicarmos 3 vezes 7 e nós teremos a resposta, né? Se nós queremos saber qual é o termo 18 da nossa sequência, basta multiplicarmos 3 vezes 18, porque a nossa sequência é sempre de 3 em 3 itens, ok? Aí, na sequência, nós temos atividades, tá? Essas atividades nós vamos trabalhar, então, um pouquinho sobre a sequência de figuras e algumas sequências numéricas, né? E sequências figurais também, tá? Isto também trabalharemos na nossa aula. E na sequência, nós temos aqui na página 19, tá? O nosso termo ali que traz alguns detalhes, né? Algumas, digamos assim, até algumas curiosidades sobre como aparecem detalhes de matemática em várias situações que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia, certo? Então, aqui no Matemática em Detalhes, ele traz a situação, né? Há várias formas de se obter a expressão generalizada de uma sequência. Para compreender melhor essa ideia, considere esta sequência construída com quadradinhos rosa e verdes, tá? Aí temos figura 1, figura 2 e figura 3. Note que todas as figuras têm um formato de U e que se pode generalizar a quantidade de quadradinhos de várias formas. Primeira forma, observando as figuras, percebe-se que em todas há 2 quadradinhos verdes e que a quantidade de quadrinho rosa em cada parte, né, em cada parte do U, equivale ao número da figura, certo? Sendo assim, podemos escrever as seguintes expressões para representar o total de quadradinhos em uma figura, né? Figura 1, 2 mais 3 vezes 1. Ou seja, eu tenho 2 quadradinhos verdes mais 3 rosa, certo? Vezes 1, que é o número da nossa figura. A figura 2, eu tenho 2 mais 3 vezes 2, onde eu terei 8 quadradinhos, né? 3 vezes o 2 rosa, ok? E a figura 3, 2 verdes mais 3 vezes 3 rosas, onde eu vou ter 11 quadradinhos, né? Então, sendo assim, o quinto termo terá 17 quadradinhos, pois, né, 2 mais 3 vezes 5 é igual a 17. E o nono termo será 29, pois 2 mais 3 vezes 9 é igual a 29. Lembrar sempre que na nossa resolução aqui tem que ser feito primeiro a multiplicação e depois a soma com o 2, certo? Note que o primeiro número total de quadradinhos pode ser obtido fazendo 3 vezes a posição mais 2 quadradinhos. Então, você faz 3 vezes a posição, né, a figura, mais 2 quadradinhos. Essa ideia pode ser escrita, então, de forma abreviada, para isso a gente possa indicar essa forma abreviada, né, dessa forma aqui, ó, 2 mais 3 vezes P, ou simplesmente 2 mais 3P, né? A nossa segunda forma, segunda possibilidade. Observe a mesma sequência de quadradinhos em U, mas com 3 cores diferentes. Comparando as 3 figuras, percebe-se que acrescentamos um quadradinho azul em cada uma, e todas as cores ficarão com a mesma quantidade de quadradinhos. Assim, podemos escrever as seguintes expressões para representar o total em cada uma das figuras ali. Isso na página 19 que a professora está, tá certo? A sequência, então, nós podemos escrever assim, ó, 3 vezes 2 menos 1, né? Retirando, então, o quadradinho azul, igual a 5. 3 vezes 3 menos 1, aqui, igual a 8. 3 vezes 4 menos 1. E aí, nós teremos 11. Certo? Percebam, então, que vai aumentando aqui a quantidade de quadradinhos verdes, né? Aumentando também a quantidade de quadradinhos amarelos e a de quadradinhos azuis, em proporções iguais, né?
O sexto termo será quanto? 3 vezes 7 menos 1, ou seja, 3 vezes 7, 21, menos 1, 20. E o 11º termo, 3 vezes 12 menos 1, que vai ser 35. 3 vezes 12, 36, menos 1, 35, né? Então, note que o primeiro número total de quadradinhos, ele pode ser obtido adicionando-se uma unidade ao número da posição, né? E multiplicando essa soma aí por 3 e depois subtraindo 1. É a continha que nós fizemos ali, certo? Indicando uma posição qualquer pela letra P, teríamos a seguinte expressão: 3 vezes P mais 1 menos 1. Ou ainda, né, sem precisar mostrar o pontinho ali da multiplicação, 3P mais 1 menos 1. Essas expressões, então, elas foram obtidas nas generalizações que são expressões algébricas, certo? Então, expressões algébricas são aquelas expressões que têm tanto números quanto letras na sua simbologia, né, na sua representação. Tanto números quanto letras, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui, né, nas expressões algébricas. Por exemplo, Silvana foi a uma papelaria e se deparou com a seguinte promoção, né? Então, temos ali a promoção de R$ 6,90 por R$ 4,20 a unidade das canetas ali. Quanto ela receberá de troco se pagar com uma nota de R$ 50 e comprar 2 canetas? Como eu posso fazer essa expressão? Eu vou colocar os 50, né? 50 reais que ela tem. 50 menos 2 vezes, né, o valor de cada caneta, certo? 2 vezes 4,20, ok? Que é o preço que está aí na promoção. 2 vezes 4,20. Ok? Quanto nós teremos aqui? 2 vezes 4,20, nós teremos 8,40, né? Então, 50 menos 8,40, 50 menos 8,40, nós chegaremos, então, ao resultado, 50 menos 8,40, nós chegaremos aí ao resultado que ela vai receber de troco, R$ 41,60, certo? E se ela comprar 3 canetas? Mesma coisa. Vou ali, coloco, né? Coloco ali, então, né, os 50 reais menos 3 vezes 4,20, que são as 3 canetas que ela vai comprar. E aí, ela terá, então, 50 menos 12,60, terá um troco aí, então, de R$ 37,40, certo? Então, o troco, nesse caso, ele é calculado pela diferença entre 50 e o produto da quantidade de canetas compradas pelo preço de cada caneta, certo? Então, se multiplica, né? Você faz uma expressão ali, onde você vai inserir o teu valor que você tem para pagar e vai retirar o troco a partir da quantidade de caneta multiplicado pelo valor da caneta, certo? Então, vamos ver assim, podemos, né, colocar, né, essa situação, podemos apresentar essa situação aqui como esta expressão aqui, ó, 50 menos C vezes 4,20, onde C vai ser a quantidade de canetas que ela comprar, certo? Como a multiplicação admite a propriedade cumulativa, C vezes 4,20 é igual a 4,20 vezes C, né? Podemos omitir o sinal da multiplicação e a expressão pode ser escrita desta forma: 50, vou riscar aqui, aqui. A expressão, então, pode ser escrita dessa forma: 50 menos 4,20C, ou seja, 4,20, o valor da caneta, vezes a quantidade de canetas que foi comprada. Se Silvana não poderá ficar devendo
quais valores C pode assumir? Quer dizer, quais valores C, quantas canetas, né, ela pode comprar aí que não ultrapasse a R$ 50, para que nós não cheguemos a um valor negativo, né? Porque ela não pode ficar devendo. Então, o valor de C ele pode ser qualquer número natural de 1 a 11, né? Porque se eu comprar 12 canetas, por exemplo, 12 vezes 4,20, ó, deixa eu colocar aqui. 12 vezes 4,20 já vai passar, já nós teremos aqui R$ 50,40, certo? Então, ela pode comprar até 11 canetas. Então, o valor de C pode ser qualquer número de 1 até 11 e não terá, ela não teria um valor negativo, não vai ter uma dívida, certo? Então, vou colocar a respostinha aqui mais definida para vocês. Então, coloquei aqui para vocês, né, a respostinha. O C, então, pode assumir qualquer valor entre 1 e 11. Ou seja, ela pode comprar até 11 canetas. 11, né? Se ela comprar 12, já vai passar aí do valor, certo? Então, aí, só para finalizar aqui, né, a definição desse valor C, tá? Vou colocar aqui, ó, a quantidade de canetas, né, compradas, ela pode variar com o valor, como uma base, né, no valor disponível para compra. Isso então, chama-se, né, o C de variável, certo? Então, expressão algébrica é uma expressão que apresenta coeficientes, que são valores, e variáveis, que são as letras, certo? Então, expressão algébrica é uma expressão que envolve números, letras e operações, ok? Multiplicações, divisões, né? Então, por exemplo, para nós determinarmos aí o perímetro de uma área qualquer, um perímetro de uma figura, que é a soma de todos os lados, né, de uma figura. Quando você tem, por exemplo, só um valor e não tem outro, né? A área do retângulo, por exemplo, ela é determinada por base e altura, base vezes altura. Se você tem um deles, mas não tem o outro, você consegue colocar isso em uma expressão algébrica, certo? Então, aqui, ó nesta expressão, né, ó, esta frase pode ser escrita assim, ó, 2 vezes B mais 2 vezes H é igual, né, o perímetro da figura. Base vezes altura seria para indicar a área, tá? A área, né? Aqui, nessa situação, como é perímetro, ele quer saber de um retângulo, né, toda a soma das laterais dele, ok? Então, nós já teríamos conversado um pouquinho sobre esse início de conteúdo aí na manhã, né? E como eu já deixei uma tarefa para vocês para segunda-feira, hoje a prof não vai deixar nenhuma tarefa, tá? Então, nós vamos só parando por aqui, nesse desenvolvimento aqui, e na próxima aula nós continuamos aí com a resolução dos exemplos, aqui nesta página 20, e aí nós passaremos para as atividades aí que estão aí na página 21. Bom final de semana, tá certo? Façam a tarefa, estudem e descansem também. Aproveitem o descanso de vocês no final de semana. Abraço!